Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Cissa. Sou apaixonada aí por papelaria, planners e tudo mais, e eu resolvi falar um pouco sobre a minha organização enquanto eu pinto esse desenho. Eu levei mais ou menos uns 45 minutos para pintar ele, 45, 50 minutos. E aí eu dei uma acelerada para o vídeo também não ficar tão longo. Então assim, ano passado e ano retrasado eu usei o planner da Vipapier para me organizar. Só que o meu trabalho, ele exige que eu faça mais projetos do que eu tenha coisas em dia. Então vai ter algumas coisas que eu vou ter em dia, então que eu tenho um dia certo, específico para fazer. Porém, a maioria das coisas eu tenho listas de tarefas para fazer. E acabava que eu não estava conseguindo me organizar bem no Vipapier, porque tinha semanas que me faltava um espaço para fazer anotação. Por mais que eu fizesse inserts de folhas no meio, ainda me faltava espaço, então eu optei por pegar um planner maior também, para me complementar. E acabei pegando um da Papelaria Clube e peguei o da Vipapier para fazer o meu diário. E, gente, tá sendo uma experiência muito legal, porque assim, o planner da Vipapier, ele é todo voltado para desenvolvimento pessoal, tem algumas frases de reflexão, tem desafios gostosos para você fazer e focar mais em você. Então, pensar na minha vida fora do trabalho tá sendo, assim, extraordinário. E fora que antes eu fazia o diário em um caderno, eu agora já tenho tudo estruturado. Então, tenho ali os dias da semana. Então, é bem gostoso de fazer, sabe? Porque eu não preciso ficar me preocupando em fazer os dias da semana. E às vezes eu cismei na minha cabeça que só dava pra fazer se eu colasse adesivo. Eu não podia escrever segunda, eu tinha que colar o adesivo de segunda. E às vezes chegava segunda, eu não tinha colado o adesivo, e aí falava, eu não vou poder fazer essa semana enquanto eu não colar o adesivo, e às vezes eu só tinha tempo de colar o adesivo na quarta, eu ficava segunda e terça sem escrever, porque eu criei uma regra que só existia na minha cabeça, e na minha cabeça ela fazia tanto sentido que ela era suprema, assim. Então eu fiz essa escolha de tirar o caderno e fazer no planner. E aí tá sendo super legal, porque aí eu consigo fazer as minhas anotações. Também tô me desafiando para sair um pouco da caneta preta. Ai, quem conhece, quem já viu o vídeo aqui, sabe o quanto eu adoro caneta preta de gel, principalmente as mais fininhas, a 05 e a 07. Então eu tenho várias outras canetas também de gel colorida, mas a maioria que eu tenho é aquelas fine liner que são coloridas e que às vezes eu acabava não usando porque o custo dessas canetas é caro, mas a de gel preta também é. E eu tinha um apego muito grande por esse conjunto de canetas, então ficava meio que me enrolando para não usá-las, para economizar a caneta. Mas eu falei, gente, a vida é muito curta pra gente não usar os materiais que a gente tem, então vou usar sim. Enquanto isso, gente, vocês vão vendo aí que não tem muito segredo, porque eu não tenho muitas técnicas de colorir com lápis de cor, então eu só vou colorindo do jeito que eu quero mesmo. Então eu vou escolhendo, aí tem momentos que eu aperto mais o lápis para a cor ficar um pouco mais forte, e tem outros momentos que eu acabo fazendo até mais leve mesmo, até dou uma inclinada, pego um pouco mais distante, para dar um efeito assim mais suave, sabe? E eu acho que assim, colorir é uma coisa muito legal, porque você fica pensando só nas cores que você vai usar, na força que você vai fazer, no lado que você precisa ir para o desenho não ficar muito manchado, né? Então vocês podem reparar que quando eu vou colorindo, eu vou girando até o desenho para eu tentar manter sempre a mesma direção do lápis e não ficar super manchado. E aí você acaba não pensando em muitas coisas. Então isso acontece em muitas tarefas, assim, off, sabe? Que a gente consegue, às vezes, ficar focado naquela tarefa. Então, acontece muito comigo quando eu tô dançando, acontece quando eu tô lendo, eu não consigo pensar em outra coisa. E é uma forma de praticar o mindfulness. Voltando aqui ao planejamento, né? Então, eu tô anotando minhas tarefas e coisas que acontecem diariamente. Como eu sou uma pessoa que ama música, eu tenho até anotado, assim, alguma música que eu tenha ouvido aquele dia e que foi especial pra mim, sabe? Às vezes o nome e algumas vezes um pedacinho da música, assim, sabe? Aí eu acho tão gostoso você tá folheando e lembrar que música que você tava ouvindo naquele dia. Como em janeiro eu tenho um período mais tranquilo de férias, assim,
das atividades que eu faço, eu tô aproveitando também janeiro para ver muitos filmes. E aí eu lembro o quanto eu gosto de assistir filme e o quanto eu, às vezes, priorizo outras coisas durante o ano e acabo não assistindo filmes, né? Esse ano, inclusive, 2026, vão lançar vários livros, vários filmes de livros que eu li ou de livros que eu quero ler. Então, tem alguns que eu já li, que é Véspera, que eu acho que vai lançar uma série, se eu não me engano, na HBO. Vai lançar também Tudo é Rio. Vai lançar a Empregada, que já lançou no cinema, né? A Empregada, Verity. Então, são vários livros que eu já li. E livros, assim, bem famosos, inclusive. E que, pelo jeito, vai ter adaptação. Quarto de Despejo também vai vir. Só que eu acho que Quarto de Despejo não é filme, é série. Mas, enfim, tá vindo muito conteúdo legal. E eu acho que é muito bacana, assim, tipo, quando pegam os roteiros de livros mesmo, de coisas que já foram consagradas e que a literatura e o público já disse que é um roteiro bom e transformam isso em filme, eu acho maravilhoso. E fora que eu, gente, adoro criticar os filmes que foram feitos em cima de livros que eu li. E às vezes criticar positivamente, que nem Percy Jackson, a série, eu tô achando que está, tipo, muito parecido com os livros. Ok, que eu li os livros há muitos anos atrás. Mas aí quando você começa a ver as cenas, você começa a relembrar do que você leu. E aí achei assim incrível. Outro que eu achei incrível foi Os Mentirosos, que não achei o livro tão bom, mas achei a série fantástica. A série tá maravilhosa. Não sei se vocês já assistiram Percy Jackson ou Os Mentirosos. Se não, assistam, gente. Daisy Jones and the Six também. Que série incrível, incrível. E o livro também é muito bom, né? Tudo que aquela autora escreve é muito bom. Mas, enfim, tô ansiosa para essas adaptações que vão vir. Principalmente Véspera e Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é uma autora nacional. E que eu acho, gente, que se a gente conseguir chegar no nível do livro nesses filmes, vai vir mais premiações aí internacionais. Gente, falando em premiações... vocês já assistiram Agente Secreto? Eu assisti, tô aqui numa torcida, que eu acho que esse ano vem, gente, vem premiações aí. Eu acho que melhor elenco, melhor direção de elenco é muito garantido que a gente ganhe, mas sei lá, né? Ano passado eu achava que a Fernanda Torres ia ganhar, também não ganhou. Mas eu tô aqui feliz da vida. O Wagner Moura também, ele arrasa, gente. Ele é maravilhoso. Eu não vou dar spoilers do filme, né, do Agente Secreto, mas se vocês verem a atuação dele, é muito legal. É muito bom. E falando também de premiações, eu ainda não assisti os outros filmes, né? E fiquei chocada que não veio nada do Wicked. Mas assim, também o Wicked 2, ele foi gravado junto com o Wicked 1, né? Então, a parte de figurinos e tudo mais é muito parecido, né? Maquiagem. Então, imagino que até por conta disso não tenha vindo. Mas eu fiquei triste de não ter visto a Ariana Grande, né? Como coadjuvante. E também a Tânia Maria... do Agente Secreto, porque ela foi muito boa, gente, é incrível, incrível. Voltando ainda para minha organização, aqui para o meu planejamento, uma coisa que eu tô sentindo um pouco de dificuldade na hora de adaptar as coisas pro caderno é o tamanho das fotos, porque assim, quando eu tava fazendo a minha organização no ano passado no caderno, eu fazia o layout mensal, na maioria das vezes, então eu tinha lá todos os dias um espacinho para fazer anotação. E depois que acabava esses espacinhos para anotação, eu tinha várias páginas em branco, livres, que aí eu imprimia fotinhos das coisas que aconteceram e que eu queria recordar de tamanhos grandes, até para eu conseguir ver a foto. Só que nesse ano, como eu tô usando o Vipapier, eu tenho espaço para fazer anotação diária de coisas que aconteceram e que eu quero deixar registrada. E naquelas páginas de desafio em 3 semanas, eu tô fazendo colagens desses momentos, fotinhos de coisas que aconteceram, capas dos filmes que eu assisti, enfim, né? Uma colagem de memórias que eu quero deixar registradas. Só que, por exemplo, nessa semana que veio, que teve o desenho, né?
teve o desenho de um lado e do outro lado é uma página só para eu fazer a colagem, e aconteceu muita coisa. Então eu tive que imprimir as fotinhos assim bem pequenininho, uma coisa que eu não vou conseguir ver detalhes, então eu fiquei assim um pouco me questionando como é que eu vou fazer isso, se eu vou voltar a fazer um álbum de scrapbook só com as colagens das fotos, porque para quem não sabe, eu fazia um álbum anual, então eu só tinha memórias coladas, então eu revelava as fotos, eu juntava as fotos, revelava elas em grande quantidade, ou na cidade, ou às vezes até pelo site do Foto, e aí a partir daí eu fazia um álbum. Tem alguns livros que eram próprios de scrapbook, então já vinham com papéis decorados em todas as páginas, e cada página tinha um desenho diferente, todos em papel de scrap, então papel bem alto. Só que a empresa que fazia esses álbuns, eles acabaram descontinuando esse material. Eu nem sei se a empresa ainda está aberta hoje em dia, né? E aí você não encontra mais esse álbum para comprar, e quando encontra de alguém que está desapegando, ele às vezes está com páginas utilizadas, né? Ou arrancadas, e também em alguns casos está assim, um valor exorbitante que não tem como. Então, eu até pensei de talvez, às vezes, quem sabe, eu continuar fazendo um caderno de memórias só com colagens das fotos, e aí eu deixo para fazer as anotações no Planner e revelo as fotos em qualidade fotográfica mesmo, porque eu imprimo as fotos em casa. E aí eu continuar imprimindo elas bem pequenininhos só para ter ali a recordação do que aconteceu na semana, e as coisas que eu acharem assim mais legais, mais, né, com mais destaque, com mais tudo, eu faço uma revelação. Até porque assim, gente, tem alguns momentos que eu quero mostrar isso para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço, né? E como eu tô anotando e fazendo anotações de coisas que são bem pessoais, tem coisas que eu não quero mostrar para os outros, né? Então, às vezes eu anoto ali sentimentos, anoto coisas desagradáveis que aconteceram, às vezes eu anoto coisas muito legais, mas nem sempre, né? A nossa vida é só de momentos felizes e coisas boas, e às vezes eu quero mostrar. Porque eu sei que tem gente que consegue ter organização de, tal coisa aconteceu, eu vou fazer um story, eu vou fazer fazer um post no feed, vou deixar meu Instagram todo organizado para as pessoas verem como é que é. E eu às vezes consigo e muitas vezes não consigo. E como tenho muitos amigos, muitas partes da minha família moram muito distantes de mim, em outras cidades e até outros estados, então fica complicado de eu às vezes querer compartilhar com eles coisas que acontecem, mas não conseguir. E se eu tiver o caderno é legal, porque eu posso até às vezes levar no momento que eu vá, né, visitá-los no Natal, no Ano Novo, porque como no Planner eu acabo anotando muita coisa, tem coisas que às vezes não é pertinente, né, você ficar expondo assim. Mas enfim, ainda estou pensando o que eu vou fazer, porque aí eu também não sei se eu tenho tempo, disponibilidade para fazer tudo isso, né, porque eu já faço o caderno de leitura, faço esse planner que está sendo diário e que está sendo muito terapêutico, e que ele tem muitos desafios e coisas que eu acho legal pra gente refletir. Aí eu tenho meu diário com Deus, que é um caderno onde eu faço todos os dias uma leitura bíblica e uma decoração devocional. Tenho o planner que eu uso para o trabalho. Então, já são aí 4 materiais, né? E eu também tenho um caderno onde eu faço anotações de estudo, mas aí esses eu nem costumo decorar, nem nada, né? Então, é um caderno Moleskine que eu paguei, assim, muito caro. Muito caro, foi R$8, numa promoção que teve da MAG, da Papelaria Magnólio. E aí eu comprei, tipo, o caderno mais barato que tinha pra eu anotar coisas do estudo, coisas do trabalho que às vezes eu preciso fazer anotação. Então, mudou um documento, mudou uma legislação, aí eu faço umas anotações assim. E esse caderno também tava, no final das contas, usando ele pra estudar inglês, porque eu faço aula, né, com uma amiga minha,
Inclusive, as aulas são maravilhosas, porque não segue livro, não segue gramática nem nada, então a gente escolhe temas, ela geralmente escolhe, né? Um tema e a gente, em cima desse tema, vai estudando. Então a gente já fez leitura de livros que a gente já tinha feito em português, a gente fez em inglês para ver como é que era. A gente já pegou um tema de uma fanfic que a gente gosta muito, que estava escrito, até para estudar como é que é feita essa adaptação. Da língua, a gente já estudou filme da Disney, a gente já estudou sobre Noite dos Muertos, enfim, a gente, tipo, vai estudando os assuntos, assim, e ultrapassa a questão linguística, a gente fala também sobre a gente, sabe? É muito legal a aula de inglês com uma amiga. Inclusive, gente, recomendo fazerem aula com a Laís, é muito bom. Gente, então assim, só para dar uma finalização aqui neste Conversa e Pinta, né? Foi bem gostoso fazer essa pintura. Eu coloquei uma musiquinha, fiquei lá ouvindo uma musiquinha, fazendo essa parte de colorir. E esse é só um dos desafios que tem em 3 semanas do Planner Davi Papier. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Eu posso ir trazendo outros desafios que tem. Então, ele tem sempre uma reflexão, tem um desafio. Então, quando eu for fazer, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também. E em breve, assim que der, vem mais vídeos aqui no canal mostrando como é que tá o Planner Davi Papier, fazendo decoração em 3 semanas, e também fazendo tour. Obrigada por vocês terem assistido.